tudo bem com vocês? Hoje o meu cenário ele é um pouquinho diferente, tá bom? Mas é porque os vizinhos eles estavam conversando um pouquinho alto demais, aí eu resolvi vir pra cá que aqui é mais tranquilo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as sociedades mesopotâmicas. A palavra Mesopotâmia vem do grego e significa entre rios. É uma extensa faixa de terra situada entre os rios Tigre e o rio Eufrates, que desaguam no Golfo Pérsico. Situado entre o continente europeu, asiático e africano, a Mesopotâmia acabou atraindo diferentes povos que construíram em seu território cidades prósperas. Atualmente, a maior parte do seu território corresponde ao Iraque. O clima da Mesopotâmia costuma ser quente e seco na maior parte do ano, sem contar que está próximo a grandes desertos e a altas cadeias de montanhas, o que dificulta a agricultura. Apesar disso, os povos que habitaram a Mesopotâmia, eles souberam aproveitar as águas do rio Tigre e Eufrates para a irrigação, para poder assim praticar a agricultura e evitar os longos períodos de fome a qual a seca provocava. Com isso, nós vamos ter a formação de cidades, reinos e impérios que vão deixar importantes contribuições para a humanidade. Nesse vídeo, nós vamos falar alguns dos principais povos que habitaram a região da Mesopotâmia. Entre eles, nós podemos destacar os sumérios, os acádios, os amoritas, assírios e caldeus. Aos sumerianos é atribuída a construção das primeiras cidades da humanidade, construídas há aproximadamente 5.000 anos. São elas Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Para defender as suas cidades, os sumerianos construíam altas muralhas, com dezenas de quilômetros de extensão e cercados de torres de segurança. Uma das construções que mais se destacavam eram os templos, chamados de zigurates. Esses templos, eles eram erguidos em homenagem aos deuses. Um fato muito importante sobre as sociedades da Mesopotâmia é que a maioria delas era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, tá certo? Cada cidade sumeriana, ela possuía um deus protetor e era governada por um rei. Esse rei, ele era ao mesmo tempo chefe militar e o principal sacerdote da cidade. Assim, ele tinha direito à maior parte das terras e dos bens que eram oferecidos aos deuses no templo. Com isso, ele vai juntar uma grande quantidade de riquezas. Aos sumerianos também é atribuído a criação da escrita. Segundo alguns historiadores, a necessidade de controlar a arrecadação de impostos e os gastos do templo teria dado origem à escrita, provavelmente ali por volta do ano 3000 a.C. Os sacerdotes sumerianos, eles utilizavam um palito com a ponta em formato de triângulo, onde eles entalhavam em blocos de argila molhada símbolos em formato de cunha. Daí o nome dessa escrita ser chamado de escrita cuneiforme. Alguns historiadores defendem que a decadência das cidades sumerianas se deu pelo fato de que elas viviam em constante conflito entre si. Isso teria enfraquecido as cidades e teria dado oportunidade para que elas fossem dominadas por um outro povo, chamado de Acádios. O nome desse povo vem em decorrência da sua principal cidade, a cidade de Acade. Após dominarem as cidades sumerianas, os acadianos expandiram seu território ao norte, conquistando terras para além da Mesopotâmia, e instauraram o Império Acádio, sendo o primeiro império centralizado da Mesopotâmia, no qual todas as cidades passaram a obedecer a uma única autoridade. Só que, na verdade, esse império ele não resistiu por muito tempo. Ele acabou sendo enfraquecido por rebeliões internas. Isso facilitou para que ele fosse invadido por povos nômades, tá certo? E acabou se desintegrando. Por volta de 1900 a.C., um povo semita vindo do deserto da Arábia, chamado Amorita, se estabeleceu no centro-sul da Mesopotâmia. Se vocês estiverem ouvindo esse barulho, é uma moto que está passando em algum lugar por aqui, tá bom? Mas vamos relevar. Esse povo, após construir a cidade da Babilônia, eles começaram a conquista territorial e expandiram o território do seu reinado. Com isso, eles constituíram o primeiro império da Babilônia. O principal rei do primeiro império babilônico foi o rei Hammurabi. Ele se encarregava pessoalmente da administração do império e também coordenava a construção de grandes obras públicas. Mas o seu trabalho mais célebre é a construção de um código de leis escrito chamado Código de Hammurabi. Esse código de leis era baseado na lei de Talião, que dizia olho por olho, dente por dente.
Lembrando que o Código de Hammurabi não foi o primeiro código escrito da humanidade, tá certo? Mas ele foi um dos mais importantes. Após o reinado de Hammurabi, uma série de povos que já guerreavam a cavalo invadiram a Babilônia, causando a desintegração do império. Algum tempo depois, o território foi conquistado pelos assírios. Os assírios habitavam a região da Assíria, localizada no norte da Mesopotâmia. Esse local era o ponto de entrada e saída de diferentes povos que transitavam no Vale Mesopotâmico. Para garantir seu território, os assírios desenvolveram táticas e armas de guerra muito eficientes. Com isso, eles se tornaram um dos impérios mais extensos da humanidade, chegando a abranger a Mesopotâmia, a Fenícia, Síria, Palestina e Egito. O principal deus dos assírios era o deus Assur, o qual eles utilizavam como sendo uma justificativa para todas as conquistas territoriais e as guerras. Os assírios também serão muito conhecidos pelo uso da violência e da crueldade contra os seus prisioneiros de guerra e escravos. Normalmente, eles praticavam a crueldade como uma forma de desencorajar resistências ou rebeliões. Mesmo com toda essa crueldade, isso não impedia que os povos conquistados eles se rebelassem com frequência. Mesmo com todas essas rebeliões, a desintegração do Império Assírio só vai acontecer em 612 a.C., quando os caldeus, que era um povo vindo da Babilônia, em conjunto com outro povo vindo do planalto do Irã chamado Medos, vão se associar e vão invadir a cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio. Os caldeus, também chamados de Novos Babilônicos, também vão se apoderar de imensas faixas de terra. Com isso, eles vão constituir o Segundo Império Babilônico. O rei mais famoso do Segundo Império Babilônico é o rei Nabucodonosor. Ele vai organizar violentas campanhas militares. Uma dessas campanhas militares, ocorrida em 586 a.C., ele vai invadir a cidade de Jerusalém, vai arrasar toda a cidade e vai levar milhares de judeus como escravos para a Babilônia. Com todas as riquezas obtidas dos povos dominados, o rei Nabucodonosor vai ordenar a reconstrução da cidade da Babilônia. Dessa forma, a cidade volta a ser um importante centro cultural, comercial e urbano. Também é dessa época a última reconstrução da Torre de Babel, que era um monumento em formato de pirâmide composto de vários pisos e no seu topo existia um templo em homenagem ao deus Marduk. A Torre de Babel ela é citada na Bíblia. Além da Torre de Babel, nós também vamos ter a construção dos chamados Jardins Suspensos da Babilônia, que é caracterizado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Assim como os demais impérios, o Segundo Império Babilônico ele também acabou sendo enfraquecido por rebeliões internas. Isso acabou favorecendo a sua invasão pelos persas, no ano de 539 a.C., chefiados por Ciro, o Grande. Agora nós vamos falar sobre a questão da economia. Com exceção dos assírios, que tinham a guerra como a sua principal fonte de economia, nós vamos ter a agricultura, o comércio e a pecuária como a principal base de renda dos demais povos que habitaram a Mesopotâmia. Aproveitando-se das águas dos rios Tigre e Eufrates para a irrigação, os povos que habitavam a Mesopotâmia cultivavam diferentes tipos de alimento, como trigo, centeio, cevada, sésamo, linho para a fabricação de tecidos e criavam diferentes tipos de animais, principalmente ovelhas e cabritos. Para o melhor aproveitamento das águas dos rios Tigre e Eufrates, os povos da Mesopotâmia vão desenvolver diferentes técnicas, entre elas a criação de barragens, diques, canais de irrigação e muito mais. Tudo isso para poder ampliar a produção de alimentos e a qualidade desses alimentos, já que a região onde esses povos estavam localizados era uma região semiárida ou de deserto, tá bom? Então, por isso que era tão importante a utilização dessa água para a irrigação do solo. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? Agora eu vou baixar a blogueirinha que existe em mim. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilha. Um beijo!